Olá, queridos! De volta aqui o nosso Bíblia Aberta no canal Pastora Cynthia Horne, que eu já peço a você para assinar o canal, para compartilhar os links, compartilhar essas aulas do Bíblia Aberta. Começamos uma série muito grande em 1 Tessalonicenses, tem aí uma gama de aulas boas para você aproveitar. Estamos agora na nossa série que fala das parábolas. Não vamos falar, evidentemente, de todas elas, são muitas, mas algumas nós vamos estar trazendo. Hoje eu trouxe uma parábola que é muito conhecida de todos, que é a parábola do bom samaritano. Até nós utilizamos muito esse termo quando queremos falar de uma bondade, de uma caridade, de algo similar, falamos, é o bom samaritano, seja o bom samaritano. E nós, às vezes, temos essa questão do bom samaritano tão entranhada e com tantas interpretações que às vezes nós não vemos o contexto, como eu sempre falo, é importante a gente ver o contexto da parábola, o que ela está querendo realmente dizer, o que Jesus, em que contexto estava contando. E hoje, claro, não esgotando todas as interpretações, que seria uma audácia, muitos pregadores já o fizeram de várias maneiras, muitos professores, muitos exegetas, e nós aqui vamos apenas dar uma contribuição daquilo que já tem-se bastante. Obviamente que nós temos que conhecer o contexto, conhecer a língua, conhecer a maneira como foi construído aquele texto. Então, não é todo vídeo que você vê, que eu vejo, que está correto, por conta de determinadas interpretações que são feitas aí há muitos anos de maneira alegórica. Eu sou mais exigente nesse ponto. Eu gosto daquela interpretação que ela tem a ver com o texto, com o contexto, com a língua de origem. Tudo isso aí vai trazendo uma elucidação melhor daquele contexto que a gente quer falar. Então, a parábola do bom samaritano, eu estou usando o texto de Lucas e cada tela vai estar aí com seus versos, é só você acompanhar a leitura e o nosso contexto para atualizar as interpretações. Então, diz lá em Lucas 10: Eis que certo homem, intérprete da lei, se levantou com o intuito de pôr Jesus à prova e disse-lhe: Mestre, que farei para herdar a vida eterna? Então Jesus lhe perguntou: Onde está escrito na lei? Como interpretas? A isto ele respondeu: Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todas as tuas forças e de todo o teu entendimento, e amarás teu próximo como a ti mesmo. Então, este homem, começa assim a nossa interpretação, esse homem era um intérprete da lei, não era uma pessoa que desconhecia a lei, não era alguém comum, porque certamente ao conhecer a lei, ele tinha algum outro conhecimento também de leitura, de pesquisa, provavelmente, não era uma pessoa comum. E ele está ali não fazendo uma pergunta inocente a Jesus, ele está querendo pôr Jesus à prova. Então, Jesus responde com uma outra pergunta para ele. E ele responde com os mandamentos que estavam na lei. Vamos prosseguir. Então Jesus lhe disse: Respondeste corretamente, faze isto e viverás. Ele, porém, querendo justificar-se, ou seja, ele é intérprete da lei, ele está pondo Jesus à prova e agora ele está dando mais uma espetadinha, querendo se justificar, perguntou a Jesus: Quem é o meu próximo? E aí nós começamos a parábola em si. Jesus prosseguiu dizendo: Certo homem descia de Jerusalém para Jericó e veio a cair em mãos de salteadores, os quais, depois de tudo lhe roubarem e lhe causarem muitos ferimentos, retiraram-se, deixando-o semi-morto. Casualmente, descia um sacerdote por aquele mesmo caminho e, vendo-o, passou de largo. Vamos primeiro falar desse verso anterior.
Esse Jesus prosseguiu dizendo, ele começa a ilustrar aquilo que ele quer dizer com uma parábola. Então ele diz que descia um homem de Jerusalém para Jericó. Quem conhece essa geografia de Jerusalém para Jericó, já teve curiosidade de ver na internet, é uma estrada bastante difícil de se atravessar, porque era uma estrada que tinha muitas assim, vamos chamar de armadilhas, muitas armadilhas onde tinha umas, tipo umas tocas onde salteadores, bandidos se escondiam e poderiam facilmente pegar pessoas transeuntes daquele lugar, que passavam, que estavam de uma cidade para outra, com bens, com materiais. Então, esses salteadores, eles, ao estar escondidos, a pessoa que estava transitando não percebia e era assaltado de uma maneira que não conseguia escapar. Então, existia esse homem e roubaram tudo dele e lhe causaram muitos ferimentos. Não diz ferimentos, diz muitos ferimentos. Tanto fizeram com ele tantos ferimentos que deixaram ele semi-morto, ou com uma aparência ali de que estaria quase morto, vamos chamar assim. E ele diz: casualmente descia um sacerdote por aquele mesmo caminho e, vendo, passou de largo. Por que que ele fala do sacerdote primeiramente? Porque essa estrada de Jerusalém para Jericó, você pode notar que muitas das vezes o sacerdote ele exercia seu ofício sacerdotal em Jerusalém. E, ao mesmo tempo, como era uma classe que não era uma classe, vamos chamar assim, pobre, eram sacerdotes, geralmente eram sacerdotes, tinham uma vida abastada, eles moravam, parte deles, em Jericó. Não moravam exatamente em Jerusalém, iam lá oficiar o seu, fazer assim, vamos chamar assim, o sacerdócio e voltavam para Jericó. Então, tá nessa mesma estrada, tinha esse sacerdote que provavelmente estava voltando, né, de algum ofício que ele estava fazendo, conforme a gente já falou, e nesse caminho ele passa e vê esse rapaz semi-morto. É uma estrada que, vamos dizer assim, tinha muitos perigos, tinha uma altitude bastante razoável e um declínio muito grande. Então, assim, isso aqui é só uma ilustração mesmo, mas se você tiver a curiosidade de ver, tem bastante altitude, tem declínio e tinha muitos lugares onde os salteadores poderiam se esconder. No verso 32 diz: semelhantemente, um levita descia por aquele lugar e, vendo, também passou de largo. Então, veja, é algo interessante que o levita também estava no mesmo caminho, na mesma trilha. Ao se passar o levita naquela mesma trilha, você pode também supor que ele estava lá oficiando também em Jerusalém e descia então provavelmente para sua residência, que ficava nesse caminho ou no próprio Jericó. Então, nessa estrada, passaram-se dois que, provavelmente acostumados a passar ali, eles não tinham, vamos dizer assim, nada de bens em mãos, provavelmente eles voltavam ou talvez os salteadores respeitassem as pessoas que trabalhavam no templo. Isso são conjecturas que podemos pensar, mas eles passavam naquela mesma estrada. E esse que foi assaltado e deixado como semi-morto, você pode interpretar por que que o sacerdote e o levita não o socorreram. Nós temos algumas questões aí que poderemos pensar. Por exemplo, que o sacerdote e o levita, por serem pessoas que estavam ali debaixo de uma lei, debaixo de algo que eles poderiam, vamos dizer assim, não infringir, eles poderiam falar: não, esse aí pode estar morto, então não vamos tocar no morto. Poderia ser. Lá, as leis lá, principalmente no livro de Levítico, tinham essas leis de tocar no morto. Enfim, tem várias questões aí judaicas que poderiam ser analisadas pelo fato deles não terem socorrido.
Agora, obviamente, existiu também uma história, se não me engano, é no Pentateuco, mas eu não lembro exatamente qual livro. Estava lá também uma história de um morto que estava dentro de um campo, e esse morto, então, ele tinha que ser disputado de qual campo estaria morto, porque não poderia ficar ali, ou alguém deveria levar a culpa. O que leva também a crer que, de repente, eles poderiam não ter, vamos dizer assim, imaginado que ele estivesse morto, ou provavelmente imaginaram que ele estava morto, não o iam tocar, mas tinha uma certa obrigação, vamos chamar assim, de enterrá-lo ou ver o que aconteceu com aquele morto, afinal, se estivesse morto de fato. Porém, nenhum dos dois tomou nenhuma atitude, nem o sacerdote e nem o levita. Todos os dois passaram, viram e foram ao largo, passaram e deixaram aquele transeunte lá daquele jeito. Por que que essa pessoa que está ferida, por que que essa pessoa, é uma pergunta que me veio muitas vezes, por que que Jesus não define quem é essa pessoa que está ali no caminho, que foi assaltado e foi deixado nesse estado de ferimento? Porque no final, nós vamos entender isso melhor, não é uma pessoa, ela representa um todo. Então ela não tem um nome. Você vê que o sacerdote leva pelo menos o título, o levita leva o título, os salteadores têm o título de salteadores, são os bandidos, enfim. Mas aquele homem, ele é apenas alguém que está ali ferido e que foi assaltado. Verso 33. Certo samaritano, é incrível a maneira como Jesus trabalha, porque Samaria vamos dizer assim, era um povo que também era do judaísmo, mas eles contendiam em muitos detalhes com relação a várias coisas, locais de adoração, enfim. Então ele coloca justamente um samaritano, alguém que não se esperava nessa história e que surpreende ao a sua plateia, vamos chamar assim, dos ouvintes. Porque ele poderia botar um certo homem, né? Mas ele botou um samaritano, que justamente é alguém que contendia um pouco em algumas questões religiosas com um certo grupo de judeus. E vocês devem lembrar que no início, o que Jesus fala? O que aquele homem pergunta? Aquele homem é alguém que é perito na lei. Então, com certeza, é um judeu daqueles que são dos tradicionais, né? Vamos chamar assim. Então, certo samaritano que seguia o seu caminho, passou-lhe perto e, vendo-o, compadeceu-se dele. Justamente um samaritano é que passa como o sacerdote e o levita passaram, mas vendo, compadeceu-se dele. Não, nessa história, nessa parábola, não tem um compadeceu-se nem por parte do levita, nem por parte do sacerdote. É algo bastante interessante isso, por conta de alguém que Jesus coloca agora nessa história, esse personagem o samaritano, e ele tem esse mover emocional de misericórdia, de se compadecer, de se condoer com a dor do outro. E chegando-se, pensou-lhe os ferimentos, aplicando-lhes óleo e vinho. São questões, vamos dizer assim, culturais da época, em que se passava, né, óleo e vinho nos ferimentos, é o que se tinha, vamos dizer assim, de melhor naquela época, numa estrada, por exemplo, e que não poderia se ter outro recurso. Ele tinha certamente isso e ele usou o seu próprio óleo e vinho para colocar nos ferimentos. Colocando sobre o seu próprio animal, obviamente, como ele estava semi-morto, muito ferido, ele não ia conseguir andar, então ele sai do animal e coloca aquele ferido, aquele homem que estava semi-morto, no seu animal. Levou-o para uma hospedaria e tratou dele. No dia seguinte,
tirou 2 denários e os entregou ao hospedeiro, dizendo: Cuida deste homem, e se alguma coisa gastares a mais, eu te indenizarei quando voltar. Então, ele não só cuida daquele desconhecido que estava ferido, como ele trata, ele leva no seu animal, ele coloca dentro de uma hospedaria, que hoje poderemos falar num hotel, coloca lá e diz para o hospedeiro, ainda paga o hospedeiro, certamente está incluído aí, vamos colocar numa linguagem de hoje, a diária e o serviço de enfermagem, coloca 2 denários na mão dele e diz que ele vai voltar para ver como ele está e se teve alguma outra despesa, ele indenizaria. Quando muitos interpretam essas parábolas assim, e de maneira alegórica, eles falam, né, que é Jesus que paga o preço por nós. Não, está errado, a história da redenção é essa. Jesus vai para a cruz realmente por cada um de nós, que Jesus morre pelos nossos pecados para que a gente tenha acesso a Deus Pai e a vida eterna. A história da redenção é essa, né, resumidamente, obviamente, mas é uma interpretação bastante alegórica da parábola. Então, Jesus continua agora, ele fecha a parábola e ele fala, então se dirige àquele que estava tentando o provocar. Ele fala assim: Qual destes 3 te parece ter sido próximo do homem que caiu nas mãos dos salteadores? Respondeu-lhe o intérprete da lei: O que usou de misericórdia para com ele. Então lhe disse: Vai e procede tu de igual modo. É bem assim representativa essa situação. Eu coloquei até para não esquecer de comentar. Quem seria o homem? Não importa. Que a ação do amor e da misericórdia não se mede ou se traduz em determinada pessoa, cor, raça, religião. A ação do amor independe de qualquer destes fatores. Por isso, Jesus não dá um nome ou uma característica a esse homem ferido. Pode ser qualquer ser humano. O que está em voga aqui? Nós temos alguns personagens e esse intérprete da lei que tenta provocar Jesus, perguntando então, finalmente, para tentar se justificar quem é o próximo dele. O que te parece? Aí ele não tendo saída, Jesus faz essa parábola de maneira que ele não tem saída e só tem essa resposta: o que usou de misericórdia para com ele. Então ele disse: Vai e procede tu de igual modo. Isso é para todos nós, obviamente. Mas me chama a atenção não só o ato de misericórdia, não só o ato de amor desse samaritano para com o ferido desconhecido, como também me chama a atenção para a religiosidade que Jesus está, de certa forma, se você prestar atenção, criticando. Porque se o sacerdote e o levita tivessem o sentimento desse samaritano de se compadecer, mesmo que estivesse morto, ele deveria proceder de alguma maneira para que ele tivesse, no mínimo, um enterro decente. Se ele tivesse morto, ele não poderia ficar ali, né, no meio do nada, numa estrada como essa. Então, de qualquer forma, nós temos algumas coisas muito ricas aqui, das quais a gente não pode deixar de discernir. Essa religiosidade não pode ser maior do que aquilo que Deus fez dentro do homem, nessa transformação de fazer com que o homem se compadeça de outro, tenha misericórdia do outro, ame ao outro, independente de quem seja. Não está escrito aqui que aquele homem semi-morto era, vamos dizer, alguém que o samaritano de repente não iria concordar com o seu proceder. Isso não entrou na questão. O que entrou na questão foi um homem que se compadeceu de outro ser humano e o tratou com misericórdia e cuidou dele, independente de quem ele seja. Jesus, quando ele vai para aquela cruz, ele morre por pessoas
que são realmente aquelas que querem a vida eterna, querem uma vida cristã justa, santa, como diz a Bíblia, como muitas vezes Jesus apregoa, mas ele também morreu por pessoas que ainda não tinham esse entendimento, morreu por pessoas ainda pecadoras, que ainda não tinham se arrependido dos seus pecados. Então, quando a gente vê uma parábola dessa tão rica, a gente não pode interpretar de uma maneira simplesmente alegórica, sem distanciar daquilo que Jesus aponta. O que está dentro do homem está importando. Aquele sentimento de amor, de misericórdia, aquele sentimento que o Senhor mesmo transforma muitas das vezes um pecador naquela pessoa que se compadece de outra. Então nós temos que prestar atenção às vezes nessas interpretações e fazer com que a nossa vida seja realmente não apenas de pessoas que são religiosas, entre aspas, no mau sentido, de cumprir um ritual, de cumprir uma lei por cumprir, mas o que importa é o que está de dentro para fora, aquilo que está realmente dentro do coração do homem, é isso que realmente importa. Se a gente é cristão de fato, se a gente é realmente aquele seguidor de Cristo de fato, a gente vai ter amor pelo próximo e vamos amar como Cristo nos amou e se entregou por nós. Então, eu fico por aqui hoje. Agradeço então toda a paciência de me ouvir. Peço que compartilhe o vídeo, compartilhe as aulas e que vocês possam também fazer com que mais pessoas tenham acesso a esse conteúdo. Até a próxima, querendo Deus.